Eu sou o Guilherme Códia, da revista Náutica, e eu estou hoje aqui, durante o Rio Boat Show 2019, a bordo da Phantom 303. Esse barco, ele é uma novidade que está sendo trazida para esse salão, e apesar de ser um barco extremamente conhecido, que deriva da Phantom 290, um dos maiores sucessos de mercado do estaleiro Schaefer Yachts, é uma novidade por quê? Porque é a primeira vez que esse barco aparece no Brasil, é apresentado para o mercado nacional com motorização de popa. Então a ideia hoje é mostrar um barco que o mercado já conhece bem, de cockpit, de cabine, etc., mas repaginada, com uma forma de motorização diferente e, obviamente, com uma série de espaços que não haviam, que podem ser utilizados para segurança, itens acessórios, etc., que é muito bacana, que é típico de barcos com motor de popa. E eu pretendo dar para vocês todos os detalhes aqui, sempre um foco muito forte no uso do barco. Vou começar pelo lugar que eu mais gosto do barco, posto de comando da Schaefer 303, também já é tradicional, já é conhecido. E o que posso chamar a atenção nesse caso? Aqui normal, temos todos os mostradores, parcialmente digitais e a maior parte analógicas. A tela, uma tela multifuncional, aqui eu deixei selecionado para que me mostre informações de nível de combustível, aceleração, pressão de óleo, etc. Ou seja, que eu tenha tudo aqui, muitas vezes replicando os equipamentos que já vêm de série da motorização, e esse equipamento inclusive admite conexão Bluetooth, conexão Wi-Fi e até mesmo uma conexão Wi-Fi com internet. Você pode acessar até o seu Spotify. Controle do som, aqui você pode ter como opcional o controle do som remoto na popa, para você poder utilizá-lo, a conexão inclusive Bluetooth com o seu telefone. Complementando a posição de pilotagem, tem um bom volante, nesse caso sem a regulagem de altura, ele não é escamoteável. O banco ele está rebatido para ficar mais alto, poder ter uma visão melhor acima do para-brisa, do frame do para-brisa, ou para ajudar essa posição que muitas vezes ocorre por uma visibilidade em locais que tem sujeira ou que pode ter algum lixo, que infelizmente é uma realidade nos nossos mares, é evitar uma colisão. E, claro, com o banco abaixado, mais confortável, onde você tem a utilização completa do encosto, que é alto e é bem macio, é grosso, né? Então recebe bem o barco, inclusive, no caso se houver um chacoalho, uma tremedeira, você está bem confortável. A parte mais importante, que acompanha a navegação e a pilotagem, são os manetes de engrenagem e aceleração de acionamento dos motores. Dessa embarcação ela está equipada com um equipamento mecânico, ela poderia ser eletrônico, isso é um opcional, isso todos os motores hoje de popa, centro-rabeta, eles possuem a opção de um comando eletrônico através da aquisição de um opcional. E obviamente que é muito mais confortável, apesar desse comando ter uma precisão adequada já acostumada no mercado. O barco tem aqui um sistema de botoeiras normal, bem instalado, simples, adequado. Não se esqueçam que o barco é vendido também no mercado americano, então ele já tem a certificação da NMMA. E aqui tem os controles da iluminação, de navegação, os acionamentos manuais das bombas de porão, tá? Nesse caso aqui são 2 acionamentos manuais, luz de estrobo, luz de targa, enfim, buzina, todos os acessórios necessários, bem colocados, estão aqui numa placa de aço inoxidável, o que é bacana, e devidamente identificados. Quero chamar a atenção para o controle elétrico dos flaps. É um equipamento que faz muita diferença em qualquer barco de qualquer tamanho.
mas faz mais diferença ainda nos barcos menores, que são mais suscetíveis de desequilíbrio em razão de mar, mas também em razão da ocupação e de onde as pessoas estão durante a navegação. E o controle está muito bem posicionado, tá? Ele está entre o volante e os manetes, aqui, e quando em posição de navegação normal, sentado ou de pé, a minha visão dos controles e dos acionamentos, ele é perfeita. Isso ajuda muito para quem está navegando na hora de um desequilíbrio, de um mar ruim, rapidamente você poder adotar a providência que você precisa naquele momento da navegação. Isso agradou bastante também. Eu chamo a atenção para a bússola bem posicionada. A bússola é obrigatória, está bem posicionada, ok. O grande porta-copo em inox, ok. Fecho com o porta-trecos. Um posto de pilotagem sem um porta-treco não é um posto de pilotagem adequado. Para complementar os equipamentos do painel, nós temos aqui embaixo, posicionado aqui embaixo, não uma tomada 12 volts, mas hoje em dia que substitui até de forma melhor, já uma tomada dupla USB. Um bom posto de comando tem uma tomada 12 volts. Um posto de comando melhor ainda tem já tomadas USB. Esse é o acesso à proa da Phantom 303. Os degraus são bons, o acesso é bom, o apoio é feito no próprio para-brisa. E aqui na proa, como tradicional, um solário normal. Até aí, nenhuma novidade. O tamanho adequado, nem grande, nem pequeno. Bem largo sim, aqui na parte da cabeça. 2 pessoas podem ficar numa boa. O que eu chamo a atenção é para a grande gaiuta para ventilação da cabine, que nós vamos conhecer depois, mas de cara já gosto, que é interessante e mostra a sensibilidade do estaleiro para o uso dos seus clientes, onde eles usam e pelo fato de fabricar principalmente para o Brasil, mas hoje também para o mercado americano. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto. Quando aberto o para-brisa, ele tem um ponto de contato embaixo e falta um ponto de contato aqui em cima. Entendemos que é uma sugestão ao estaleiro para não deixar essa peça tão solta e podendo trepidar ou alguém se apoiar e até quebrar a parte de dobradiça. Então um apoio para essa parte superior da porta de abertura de acesso à proa é uma ótima ideia. É um barco, como eu já disse, consagrado, já fez sucesso com esse layout. Qual é? Uma chaise longue à frente, ao lado do piloto. Aqui, uma área de convivência praticamente de um lado só e a popa, com um sofá num J quase fechando um U. Assentos de um tamanho largo, não dos mais largos, mas confortável, já experimentei. O encosto, ele tem a altura adequada. E o estofamento é grosso, ou seja, ele não fica te pressionando contra a fibra. Da mesma forma que o encosto aqui é bem mais grosso, realmente excelente para essa posição e para curtir desse lado, do lado oposto, apesar do encosto também ser bom, há uma questão aqui do encosto do piloto. Atrapalha? Atrapalha um pouco em razão dessa posição. É desconfortável? Não. Mas talvez essa não seja a posição preferida de quem estiver convivendo aqui no cockpit da 303. Quero mostrar uma coisa muito legal desse barco aqui na popa. Esse sofá com assento super largo e que aproveita aquele melhor encosto que já existe para o sofá interno. Então, na minha opinião, é a executiva, é a classe executiva desse barco. Como eu disse, não é novidade, mas uma das marcas registradas da Phantom 300. Aproveitando esse passeio aqui na área da popa, não tem como não falar da principal novidade desse barco, e por isso nós estamos aqui, que é a motorização. A grande
sacada e que foi levada pelo estaleiro para o mercado norte-americano foi a propulsão de popa. Então, nesse caso, esse barco que nós estamos testando e que estamos fazendo todos os números de navegação, está equipado com 2 motores de 150 HP em injeção eletrônica 4 tempos. Há outras opções de motorização. Essa parelha, de total de 300 cavalos, já agradou. Acredito que uma parelha de 200 HP para cada motor vai ficar mais interessante, porque ela vai poder segurar com uma certa folga, sem forçar motor, quando esse barco tiver uma lotação acima de 6 pessoas. Então você vai ter um uso melhor, a performance do barco melhor e uma folga de motor. Isso significa menos manutenção e mais vida útil. A popa, como de padrão, mas obviamente bem colocado, nós temos corte de emergência dos motores, entrada de tomada de cais e as chaves de bateria de motores e banco de serviço. Seguindo à frente, uma lixeira ou um porta-cabo, no caso aqui sendo usado como um porta-cabo de forma inteligente, cristaleira e o chamado móvel, né, que na verdade é fixo, que com a cuba e torneira e uma geleira enorme. Ela é realmente muito grande, até acima dos padrões de um barco desse tamanho. Bom, sobre as ferragens do barco, excelente material, 316, bem instalados, bem fixados. O comentário, o barco tem 4 cunhos, como esse aqui, são bem fixados, de tamanho absolutamente adequado à amarração de uma embarcação desse tamanho e peso. O comentário que eu tenho para fazer, e esse já vai como recomendação, é: faltam cunhos de meia nau. Cunhos de meia nau são muito importantes, auxiliam a amarração, seja de cais, seja para o auxílio de uma amarração de defensa. E eu recomendo que eles sempre sejam instalados. Ali na frente, falta um de cada lado. Bom, para fechar o conjunto da área de cockpit, convivência, e que tem muito a ver com as ferragens do barco, a gente tem essa capota, e esse fechamento ele é parcial até a altura do para-brisa, cobre e protege do sol toda essa área do cockpit, da área do convés. Aço inox, boas fixações. Então esse tipo de colocação ajuda muito para que você tenha uma capa por muito mais tempo e que, principalmente, quando estiver batendo com vento, etc., não force as ferragens e aí sim desgastando os pontos de fixação na fibra. Bom, essa é a cabine da 303, no caso com a motorização de popa, porém a parte interna, obviamente, nessa área não se altera dos modelos anteriores. Eu estou aqui no sofá que compõe a montagem da cama de proa. A cama de proa é bastante tradicional, não muda muita coisa dos barcos desse perfil, que é o qual? Uma cama curta, mas muito larga e que muitas vezes é utilizada da forma mais inteligente possível, que é na diagonal. Gosto também dessa configuração porque é o segundo e pode ser o terceiro controle do som. Nós temos um no Helm Station, ali na área de pilotagem, no painel, o opcional que pode estar a popa, e aqui você faz o controle de dentro do barco, de dentro da cabine. Painel elétrico, ok, simples, bem feito, aqui não precisa se inventar moda. Há todo um sistema de informação, tá, de identificação, inclusive através de adesivos que ficam colocados aqui na parede do barco. Outra coisa que é interessante chamar a atenção, vocês podem ver, nós temos aqui armários, eles são horizontais, mais estreitos, porém aqui dentro eles são revestidos. Então, uma área bem resolvida, dentro dos padrões e já conhecida dos outros modelos anteriores, da onde deriva esse barco, que é da Phantom 290. Bom, essa área seria uma suposta cozinha que pode ser montada a critério do cliente e os opcionais que são solicitados, mas existe uma boa área geralmente é para micro-ondas. Aqui é um espaço enorme com dreno, ou seja, é uma geleira e que
num opcional, pode dar lugar a uma pequena geladeira. E aqui um porta-mantimentos, ou pode ser até utilizado como porta-copos, uma cristaleira interna, para você poder ter um copo de vidro, etc., que você não quer ter lá fora. Chama atenção aqui para a escada. A escada também segue um padrão de barcos desse tamanho. Confesso que ela é muito vertical, então ela demanda um certo cuidado para se descer. Para subir é tranquilo, tem o apoio. E a cama, que eu já mencionei, é uma cama bem larga, uma cama de casal. Eu diria bem larga para os padrões de uma 30 pés, é claro. As janelas, obviamente, compõem o layout externo, a beleza do barco, mas tem essa função dupla, além de layout, esse acesso visual, além da iluminação que as pessoas que estão dormindo aqui, geralmente o proprietário, podem ter quando pernoitando a bordo. Também, como é tradicional nesse tipo de barco, o banheiro está aqui praticamente a meia nau, logo na entrada da cabine, a boreste, ou seja, do lado direito do barco. Aí você pode se perguntar, bom, mas por que esse formato estranho? O estaleiro teve uma jogada interessante, e eu acho que inteligente aqui. Ele fez essa porta, optou por essa porta nesse formato não convencional, porém, por quê? Ele dividiu a folha e permitiu que houvesse uma entrada de tamanho bom aqui, e essa saliência, ela serve porque o vaso está desse lado, e essa saliência protege e permite a utilização do vaso sem que você tivesse o problema da porta abrindo e batendo nele. Aí você tem uma lixeira, porta-trecos, um armário em cima. Interessante que você tem o chuveirinho flexível, que pode servir como chuveiro e como ducha higiênica, e a cuba com a sua própria pia. Não se assustem, como eu disse, pelo formato da porta. Ele foi sim inteligente e fez com que o banheiro ficasse mais aproveitável. Valeu a tentativa, eu acho que ficou bom. Bom, o que eu achei da navegação da Phantom 300? A navegação da Phantom 300, muitos já conhecem e o barco já foi testado. Agora, o que eu achei da navegação da Phantom 300, esse modelo 303, com essa nova opção de motorização de popa, com a parelha de popa como a gente viu? Me surpreendeu. Por quê? Eu achei que o barco fosse ser bem mais pesado no volante, no timão, e que as curvas fossem ser muito precisas, porém pesadas, quando feitas principalmente nas mais fechadas, que a gente faz para testar o conjunto, entender como o casco se comporta, se aderna muito, aderna pouco. Então a surpresa foi muito boa nesse sentido. É leve, e o outro ponto bastante positivo é que o barco, mesmo em curvas bem fechadas ou cruzando algumas ondas, e nesse caso a gente está com o mar tranquilo, então criamos marolas, inclusive marolas médias de uma outra embarcação de quase 60 pés, o barco adernou muito pouco, com 3 e depois com 4 pessoas a bordo. Então um barco bem firme, com um raio de giro bastante bom, um raio de giro adequado a um barco de 30 pés, não poderia ser diferente, mas senti firmeza em curvas, senti estabilidade, gostei muito. Então eu acho que a solução dos motores de popa, no caso parelhas, foi muito bem acertada e foi principalmente executada de forma adequada pelo estaleiro.